Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula do nosso curso de Estatística Ambiental para Técnico em Meio Ambiente. Hoje nós vamos ver algo sobre probabilidade, amostragem e distribuições. Bom, meu nome é Ruth, vocês já me conhecem das outras aulas e vamos lá aprender um pouquinho. Antes de mais nada, procurem ler o material da página 27 a 34 e sigam as orientações solicitadas para cada atividade, certo? Não esqueçam de fazer um cronograma de estudo para que vocês possam se organizar para revisar o assunto e se preparar para as avaliações. Bem, nosso objetivo de aprendizagem hoje, a nossa aula 3, é compreender o processo de análise de dados por meio de estudos estatísticos, para que a gente possa obter aquelas generalizações que nós falamos e fazer a nossa tomada de decisão, ou seja, obtendo conclusões sobre uma determinada população. O primeiro aspecto que nós vamos ver são os aspectos relacionados à probabilidade, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Probabilidade, a gente vai ter um exemplo bastante simples, né? É uma quantidade de números de eventos favoráveis relacionados a algo que nos interessa sobre o número total de possíveis resultados para esse evento, certo? Todos os fenômenos aleatórios, eles estão associados a um certo grau de incerteza. Então, em estatística, a gente nunca vai ter 100% de certeza de nada. Nós vamos trabalhar com erros, às vezes muito pequenos, que estão associados a essa probabilidade de ocorrência de um fenômeno ou não. Então, para se poder ter um entendimento melhor, né, da probabilidade, o exemplo mais simples que nós temos é aquele de lançamento de um dado. Ou seja, nós não temos certeza nunca de que nós vamos acertar qual é o número, né? Um dado tem 6 lados e qual é o número que vai sair. O que nós podemos é ter uma noção sobre a probabilidade do evento ocorrer. Ou seja, por exemplo, qual é a probabilidade do evento de que saia o lado 1 dele acontecer? É 1, né? Uma possibilidade em 6 possibilidades. Nós temos 6 lados, então de sair o dado número 1, né? Nós vamos ter, dividindo 1 por 6, vai dar 0,17, transformando isso em porcentagem, nós temos 17% de probabilidade de sair o número 1. Da mesma maneira, qual é a probabilidade de sair o número 6? Temos também uma possibilidade em 6, da mesma maneira, 17%. Agora, qual é a probabilidade de sair uma face par? Ou seja, quantos números pares nós temos aqui, né? Nós temos o número 2, o número 4, o número 6. Então, nós temos 3 possibilidades em 6. Isso dá 3 dividido por 6, aqui está faltando um dado, a gente tem 0,5, ou seja, há 50% de probabilidade de sair uma face par. Já viram que aumentaram as nossas chances, né? E assim sucessivamente, quaisquer que sejam as nossos interesses. Por exemplo, múltiplo de 3, 33. Quanto nós temos aqui? Múltiplos de 3, 2 apenas, né? Então, nós temos 33% de chance de sair um número múltiplo de 3. Aqui existe um vídeo, é apenas uma indicação para vocês, mas para complementar o conhecimento. Procurem, existem muitos vídeos na internet sobre probabilidade, procurem aquele que faça com que vocês entendam a probabilidade de uma maneira mais simples, certo? Menos o nosso valor de x, tá? Então, nós vamos ter como resultado final 0,33 e a probabilidade de uma das leituras estar errada nessa amostra que nós fizemos é de 33%. Na apostila, esse é o exemplo da apostila, existem outros exemplos. E aqui, ao fazer essa análise, eu me dei conta que nós estamos com um erro,
Vocês poderiam me dizer rapidamente qual é? Na verdade, tem um erro de digitação aqui. Nós temos um outro valor de x, olha aqui, ó, aonde a gente deveria estar trabalhando esse valor de x, a, n, ele está repetindo aqui. Então, provavelmente foi um erro de digitação. Só que o resultado está dando certo para um x igual a 3. Então, vocês vão ver lá nas tarefas que vocês têm para fazer qual é a tarefa que nós temos relacionada a isso aqui. Preste atenção, tá? Bom, aqui outro vídeo para que vocês vejam a distribuição binomial. Bom, outro tipo de distribuição que nós temos é a distribuição de Poisson, que se refere às ocorrências em um campo ou intervalo contínuo, certo? Da mesma maneira, ela tem um tipo de modelo diferente, né? Onde a gente vai calcular também os aspectos, a probabilidade relacionada à quantidade do evento que nós temos interesse. Tá? Existem algumas variáveis que têm essa característica de distribuição de Poisson, e aí é onde ela é utilizada. Um exemplo, né? Uma máquina produz 9 pipetas defeituosas a cada 1000 peças produzidas, ou seja, já sabemos, né, quantas pipetas erradas ou ruins saem a cada 1000 peças. Então, eu quero saber, em um lote de 200, qual é a probabilidade de que ocorram, por exemplo, 2 peças defeituosas, né? Nesse caso, aplicando a fórmula, nós chegamos a 26%. Da mesma maneira, quando a gente calcula um x igual a 0, da mesma maneira que o exemplo anterior, lembrem? Aqui nós temos igualzinho com um resultado diferente. Então, houve um erro de digitação. Também é parte da tarefa de vocês. Bom, o tipo de distribuição mais comum de acontecer na nossa área ambiental é a distribuição normal. Ou seja, ela tem uma simetria em torno da média. Nós já falamos disso lá quando nós calculamos as médias. E lembrem que eu falei para vocês da relação de que a gente ia ver o desvio padrão novamente, né? Então, nós temos aqui a distribuição normal, aonde 99,73% dos dados nós podemos afirmar com certeza que eles se encontram entre a média e mais ou menos 3 desvios padrão. Certo? Como é que a gente calcula isso? A gente tem um valor padronizado, que a gente chama de Z. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de consumo de água com uma média de 1000 litros e desvio padrão de 200 litros. E a gente quer calcular qual é a probabilidade, por exemplo, de acontecer um consumo inferior a 800 litros. A gente calcula o valor de Z e chega nesse valor de porcentagem. Então, chegamos ao valor de Z de menos 1, né? E a gente vai procurar aonde está esse valor na tabela Z, certo? Essa tabela vocês encontram facilmente na internet também. Então, eu vou lá, encontrei menos 1, ou seja, o sinal não importa, eu só sei que ela vai estar desse lado da curva. E esse é um valor que nós temos que aplicar nessa fórmula aqui. Por exemplo, nós temos a distribuição normal com 1000, valor de 1000 de média, e nós queremos saber qual é a probabilidade, que é essa área aqui, de que a gente tem um consumo inferior a 800, ou seja, menor do que 800. Então, essa área da curva toda aqui, ela significa 50%. Se eu quero saber só esse valor aqui, eu desconto 0,5 daquele valor da tabela que deu 0,34. Com isso, eu encontro que eu tenho 15,8% aproximadamente de probabilidade que eu tenha um consumo menor a 800. Da mesma maneira, eu posso procurar o contrário, ou seja, se eu tiver uma probabilidade de 47,5, qual é o valor de Z correspondente? Bom, importante entender também o conceito de erro de estimativa, que é onde entra o Z, para que a gente possa calcular um intervalo de confiança. O intervalo de confiança é aquele que vai nos dar, para uma probabilidade de confiança desejada,
o quanto que os nossos usuários... Lembrando que vocês vão ter um questionário, uma tarefa que está associada a esses erros e que essas atividades têm prazo. Desejo a vocês um excelente trabalho, procurem o seu professor mediador, né? Complementem os estudos de vocês com os links que nós sugerimos. E lembrando da nossa velha perguntinha, como é que a estatística pode ajudar o meio ambiente? Um abraço para vocês. Até logo.